Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, que seja feita a tua vontade sempre. O teu evangelho seja pregado, em nome do Pai e do Filho, sem acrescentar e sem diminuir, assim como tu nos deste, para que dessemos àqueles que estão necessitados, para a glória tua e para a honra do nome do teu Filho. Por isso, vamos ouvir a palavra da salvação, a palavra da bênção, a palavra da vitória. Amém. Isaías capítulo 52. Desperta, desperta, veste-te da tua fortaleza. Ó Sião, veste-te das tuas roupas formosas. Ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti, nem incircunciso, nem imundo. Sacode-te do pó, levanta-te e assenta-te, ó Jerusalém. Solta-te das cadeias de teu pescoço, ó cativa, filha de Sião. Porque assim diz o Senhor: por nada fostes vendidos, e também sem dinheiro sereis resgatados. Porque assim diz o Senhor Jeová: o meu povo, em tempos passados, desceu ao Egito para peregrinar lá, e a Assíria sem razão o oprimiu. E agora, que tenho eu que fazer aqui? Diz o Senhor. Pois o meu povo, que dominam sobre ele, dão uivos, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado insensatamente o dia todo. Portanto, o meu povo saberá o meu nome, pois naquele dia saberá que sou eu mesmo o que falo. Eis que aqui está, eis-me aqui. Como suaves são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que fala a Sião: o teu Deus reina. Uma voz dos céus e dos teus atalaias se ouve, alça uma voz juntamente e exalta, porque olho a olho verão, quando o Senhor tornar a trazer a Sião. Clamai cantando, exaltai juntamente, deserto de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço perante os olhos de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Retirai-vos, retirai-vos, saí daí, não toqueis coisa imunda, saí do meio dela, purificai-vos, os que levais os vasos do Senhor. Porque vós não saireis apressadamente, nem ireis fugindo, porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Com prudência será exaltado, eis que o meu servo procederá com prudência. Será exaltado, elevado e muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer,
e a sua figura mais do que dos outros filhos dos homens, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que dos outros filhos dos homens. Assim deixará maravilhadas muitas nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele, porque aquilo que não lhe foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão. Capítulo 53. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer, nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, dos nossos pecados, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas perdidas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Porém, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua vida se puser por expiação do pecado. Verá a sua descendência, prolongará os seus dias, e a boa vontade do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Com seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Capítulo 54. Canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz, rompe em cântico e exclama com alegria. Tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária,
do que os filhos da mulher casada. Diz o Senhor: alarga o lugar da tua tenda e estende-se as cortinas das tuas habitações. E não o impeças, alonga as tuas cordas e fixa-se bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua descendência de teus filhos possuirá as nações. Assim fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não serás humilhada. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez, porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, o qual é chamado o Deus de toda a terra. Porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e triste de espírito, como a mulher da mocidade, que foi desprezada, diz o teu Deus. Por um breve momento te deixei, mas em grandes misericórdia te recolherei. Com um pouco de ira escondi a minha face de ti. Por um momento, mas com bondade eterna, me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Porque isto será para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não passariam mais sobre a terra. Assim jurei que não me iraria mais contra ti, nem te repreenderia, porque os montes se retirarão e os outeiros serão abalados. Porém, a minha bondade não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não mudará. Diz o Senhor, que se compadece de ti. Tu, oprimida, arrojada, com a tormenta e desconsolada, eis que eu assentarei as tuas pedras com todo ornamento e te fundarei sobre as safiras. Farei os teus virais e os teus vitrais de rubis, as tuas portas de berilo e todas as tuas muralhas de pedras preciosas. Todos os teus filhos serão doutrinados no Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Com justiça será estabelecida e estará longe da opressão. Porque já não temerás também, não temerás o terror, porque não chegará a ti. Eis que seguramente poderão vir a juntar-se contra ti, mas não com o meu consentimento. Quem se ajuntar contra ti, por ti será derrotado. Eis que eu criei o ferreiro que assopra as brasas do fogo e que produz a ferramenta para a sua obra. Também criei o destruidor para destruir. Toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda a língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Essa é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça, que de mim procede, diz o Senhor, o meu Redentor. Capítulo 55. Ó vós, todos que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai, comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão?
e o próprio produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa vida se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu o dei por testemunha aos povos, por príncipe e mandador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conhece, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor. Abra os ouvidos para ouvir a palavra de Deus, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir, brotar, dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão as palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faía, e em lugar da sarça crescerá a murta, o que será para o Senhor por nome e por sinal eterno, que nunca se apagará. Capítulo 56. A salvação para os gentios. Assim diz o Senhor: guardai o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça para se manifestar. Feliz o homem que fizer isto, e o filho do homem que lançar mão disto, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de perpetrar algum mal. Não fale o filho do estrangeiro, que se houver unido ao Senhor, dizendo: certamente o Senhor me separará do seu povo. Nem tampouco diga o eunuco: eis que eu sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos, que guarda os meus sábados, que escolhe aquilo em que eu me agrado, e abraçam a minha aliança. Também lhe darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome melhor do que o de filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará, e aos filhos dos estrangeiros que se unirem ao Senhor para o servirem.
para amarem o nome do Senhor e para serem seus servos, todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçarem a minha palavra. Também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus dízimos serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor Jeová, que congrega os dispersos de Israel. Ainda juntarei outros aos que já se lhe ajuntaram. Vós, todos os animais do campo, todos os animais do bosque, vinde comer. Todos seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar. Andam adormecidos, estão deitados e gostam do sono. Estes cães são gulosos, que não se podem fartar. Eles são pastores, que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um para a sua parte. E dizem: vinde, trarei vinho e bebida, e beberemos bebida forte, pois o dia de amanhã será como este e ainda muito melhor. É verdade. Essa palavra maravilhosa, eficaz, que não voltará vazia, foi para os dias de hoje, para esses que estão profanando e prevaricando em cima de um altar, com um colarinho e se dizendo pastores e roubando dinheiro do povo e fazendo o frégio que eles estão fazendo com a palavra de Deus, carregando e tomando o nome de Deus em vão, mas pregando outra coisa. Não estão pregando o evangelho da paz. Este evangelho, como está sendo pregado agora, sem acrescentar e sem diminuir, mas eles escolhem os capítulos para poder fazer uma narração mentirosa em cima do capítulo e enganar aqueles que dão ouvido, aqueles que têm prazer, aqueles que querem ser enganados. Por isso, aqui nós pregamos a palavra da fé, a palavra que salva, a palavra que cura, a palavra que restaura, a palavra que tem poder, que vem do Deus eterno e que saiu da sua boca, porque esta palavra que está escrita é a boca de Deus. Amém.